nosso encontro aqui, né? Com todos os jovens da evangelização, ao vivo para todo o Brasil. Gostaria aqui de começar, vocês fiquem à vontade para poder responder. Como o nosso tema é trabalhando com pastoreio já com pai e mãe, quero começar perguntando para vocês, qual é para vocês que tem essa experiência de anos já no matrimônio, que vivenciam esse chamado intensamente, qual é o conceito que vocês têm de família hoje, comparando o conceito de família há anos atrás, com os seus pais, com os seus avós? Então eu gostaria de saber isso, porque hoje em dia nós temos a nossa célula máter, que é a família, onde nós sabemos que ela é a base de tudo, de todos, e que sem uma estrutura, sem um casal que realmente se dedique à família, muitas vezes seus filhos, muitas vezes acabam não conseguindo caminhar da maneira correta. Então, vocês ficam à vontade para responder. Quem vai falar? Bom, quando o Zé foi fazer o convite para nós, na loja, eu disse assim: Zé, eu não me sinto à vontade para falar sobre esse tema, E eu tenho como referência de família, no dia de hoje, eu citei para ele 2 casais, Um é o que está aqui com a gente, que é o Vanderlei e a Guilherme. Nós fazemos parte de uma comunidade, nós caminhamos já há 20 anos, Aqui está metade da minha comunidade, está faltando só a outra metade, E eles para nós são uma referência de família, eles como pai, como mãe, como filhos, eles têm 4 filhos que eu acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês conhecem, admiram, gostam, assim como nós também somos fãs, E temos lá no fundo a Silmara, que faz parte da nossa comunidade também. A Silmara ficou viúva, ela era muito jovem, com 2 filhos, para criar. Então ela foi pai e mãe num mundo desafiador. Hoje ela tem 2 filhos maravilhosos, um já é casado, e conseguiu chegar até aqui. Então o que eu queria dizer é que ser família no dia de hoje é muito desafiador no que ele acabou de falar. A gente caminha na igreja, mas procura viver da melhor forma possível e ensinar da melhor forma possível. Mas também os filhos têm 2 caminhos para escolher. Deus dá para nós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Não é assim que ele fala? Escolhe, pois, a vida. Tudo que a gente faz para acertar. Ninguém faz nada para errar, não é verdade? Como vocês jovens dizem, ninguém gosta de pagar mico. Não é assim? Ninguém gosta de pagar mico, Todos nós, tudo que fazemos na vida é para acertar. Nem sempre a gente acerta, mas muitas vezes a gente erra buscando acertar. Então, eu e o Celso, eu digo assim, eu e o Celso, nós podemos ser sim referência de casal, porque a nossa vida de casal, graças a Deus, a gente vai fazer 31 anos de casado. A gente se conheceu aqui nesse lugar, era aqui nesse lugar que a gente se reunia há quase 34 anos atrás, 33 anos atrás, Nesse salão, ali na frente tinha um tipo de um palcozinho ali, que era onde a gente fazia as nossas reuniões de comunidade, nossos teatros, fizemos muitos teatros aqui nesse lugar, muitas coisas, Nós somos, eu posso garantir, uma referência de casal, mas referência de família, eu passo a bola para eles. Eu fico até meio assim, falando por mim,
né? Eu fico até meio assim, envergonhada, constrangida, quando eles falam assim, né? Eu sinto assim, que nós somos muito abençoados, agraciados por Deus, por Ele ter nos dado 4 filhos. E graças a Deus, os 4 filhos nossos ter nos acompanhado na igreja e ter crescido dentro da igreja, né? E pelo fato de eles, desde já participar com a gente, foram crescendo ali dentro e fazendo amizades ali dentro. E então, quando chegaram na idade da adolescência, na idade média, eles já estavam envolvidos, né, na igreja, com o pessoal da igreja, e foram cada um se colocando no seu lugar, cada um no seu cantinho, né? Mas tudo isso eu vejo como uma graça e uma bênção de Deus na nossa vida, né? Nós somos casados há 27 anos, né? Nosso filho mais velho é o Gustavo, que está com 26, faz 1 ano e 4, 5 meses que casou-se. Depois tem o Guilherme, a Mariana e a Isabela, que está ali no fundo, que é a caçula. Eu não sei se, acho que a maioria, né, deve conhecer eles, que eles participam ali da matriz, eles participam lá do grupo de oração, né, sementes da manhã, eles têm o ministério, né, de música das sementes da manhã. Mas o importante foi que a gente foi chamado por Deus já no começo do nosso matrimônio, né? A gente se casou em outubro, 18 de outubro, e 3 meses de casados eu engravidei. Engravidei tomando remédio, tomando pílula, né? E com acho que 5 meses de casada, a gente foi convidados a fazer o ECC, o encontro de casais. Então aí a gente já começou aí, né, com 5 meses de casado, a participar, né, do encontro de casais com Cristo. Eu já grávida, com 3 meses de casado. Então o Gustavo já começou também, junto com a gente, essa caminhada dentro da igreja. Nós éramos de missa só aos domingos, né? E aí a gente formou um grupo com esse pessoal do ECC, e a gente trabalhou junto com esse pessoal, acho que durante 7, 8 anos, mais ou menos, com esse grupo do ECC. E aí fomos convidados a fazer a evangelização, né? Foi aí então que a gente se conheceu e pela amizade, né, com o Celso, Maria e os outros casais que fazem parte agora da nossa comunidade. Foi aí que começou a nossa caminhada da evangelização, e foi aí que a gente começou a entregar e a confiar os nossos filhos a Deus. No seguinte, outro jeito assim, a gente cada 3, 4 meses a gente tinha um retiro, porque a gente ia para São Carlos. Nós íamos já na sexta, no sábado de manhã, passava o dia todo lá, dormia, passava o domingo todo, voltava só no domingo à tarde. E a gente deixava os filhos assim, deixava os filhos com a avó, deixava o avô, quando não dava para a avó, o avô deixava com tia, deixava. Mas a gente sempre colocou assim: Senhor, nós estamos indo atrás das suas coisas, né? Dos seus interesses. Então a gente confia que a gente está indo lá e o Senhor está cuidando dos nossos filhos aqui, né? E assim foi. E as nossas crianças, às vezes a gente ia fazer vigília na igreja, passava a madrugada na igreja fazendo vigília, a gente já costumava
levar colchão, levar bolacha, levar leite, mais de 2, 3 maneiras. Então aí dormia, a gente já jogava um colchãozinho no campinho, lá perto, na frente da Capela do Santíssimo, já colocava eles dormindo lá, assim como o pique-pique ali, né? Eles pequenininhos já caminhando. E assim eles foram crescendo, né? Crescendo dentro da igreja. Na missa, pegaram certo tamanho, não parava, como toda criança, né? Sempre quando a gente vai falar, assim, a gente, como casais principalmente, né? A gente sempre fala assim, criança, no caso assim, tenho minha irmã que tem um menininho de 3 anos, né? Meu sobrinho de 3 anos, e ela fala que não vai à missa porque meu sobrinho não para, não fica quieto, então ela não presta atenção à missa, não deixa as pessoas prestarem atenção na missa, então ela não vai por causa dele. E eu acho que isso, eu vivo falando que isso não é motivo, porque minhas crianças também foram pequenas e também não paravam, né? Nenhuma criança para. Mas a sementinha, durante o tempo que eles estão correndo para lá para cá, e que sobe, não cai, que desce, né? O Gustavo, a matriz, tem aquelas 2 rampas do lado da escada. O Gustavo adorava ficar escorregando lá no canto daquele precinho escorregador, né? Parece escorregador. Sempre ficava um vazão, né? E um dia ele escorregava, batia o pé, escorregava, batia o pé, daí como o pai quebrou o vaso, tombou tudo. Mas sempre estava lá. Tem o padre Chiquinho, que era ele na época, né? Hoje Dom Francisco, e ele sempre falava assim: deixem as crianças que entrem embaixo da minha saia, que corram em volta de mim, porque as crianças não me atrapalham. Me atrapalha mais eu estar falando e ver um adulto conversando, né? Do que as crianças correndo em minha volta. Então foi isso que a gente foi fazendo. A gente foi levando eles assim mesmo, e a gente tinha certeza que mesmo eles não prestando atenção, a sementinha estava entrando, estava sendo plantada, e um dia essa sementinha ia crescer e dar frutos, né? De fato, hoje, está cada vez mais desafiador construir uma família e manter mais ainda. Por quê? Porque eu vejo que o afastamento do homem de Deus vem trazendo todas essas desgraças que vem acontecendo no nosso meio. Quanto mais o homem se afasta de Deus, pior fica a sociedade, pior fica o ser humano. Antigamente, tinha-se o temor a Deus. O temor de Deus era mais visto, né, pelos nossos avós, pelos nossos pais. E com isso, havia-se um respeito muito, mas muito maior. Por isso que naquele tempo as famílias tinham 5, 6, 8, 10 filhos. Porque acreditava realmente que os filhos eram cuidados por Deus. Hoje a gente vê, infelizmente, olha, só vou olhar para vocês. Quantos tem aqui? 50 jovens, 60, né? O máximo. E a grande maioria está na balada, está correndo atrás de outras coisas, está correndo atrás de uma felicidade, entre aspas, enganosa, mentirosa, falsa. E com isso, não tem os pés no chão, a firmeza de o dia de amanhã vir construir uma família. Como ele falou, vocês hoje estão sendo plantados uma sementinha que vocês vão colher no futuro, com a família que Deus vai dar a cada um de vocês. Por quê? Porque vocês estão alicerçados. A gente, quando a gente falou que a gente se casou, a gente não tinha estrutura de igreja, não conhecia nada. Quando a gente passou a conhecer, aí a gente deixou muita coisa do mundo para buscar praticar, até hoje, tentar fazer, tentar viver o que Deus nos pede. E a nossa família, a gente entregou desde o primeiro filho, desde o primeiro anúncio que ela estava guardada, nossos filhos para Deus. E hoje a gente vê os frutos que estão aí, os 4 na caminhada, os 4 participativos. A gente, com todos os defeitos, com todos os problemas que a gente tem, mas a gente busca uma caminhada, se
que hoje a sociedade está vivendo essa família tão infelizmente, uma família tão destruída que vem acontecendo. Eu acredito que o temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo, né? Não deve, vocês já devem ter ouvido falar isso, não deve ser visto como termos medo de Deus, né? O temor de Deus, ele envolve o respeito por Deus e o mais profundo desejo de não magoar o coração de Deus, de não entristecer Deus com as nossas atitudes. Mas eu também acredito que o temor de Deus é o grande ponto de diferença entre as famílias de antigamente e as famílias atuais. O que contribuiu muito para essa mudança, eu penso que a grande responsável foi o grande instrumento, na verdade, usado pelo inimigo, por Satanás, é a TV, a mídia, porque coloca as situações que os nossos avós, os nossos pais colocavam para nós como limite, né? Tome cuidado, mas era colocado como sabedoria. Hoje a mídia tenta mostrar para nós que isso é uma proibição. É diferente o conceito de passar uma sabedoria. Olha, você não é bom que você faça isso, né? É diferente de você falar assim, não faça. Então eu não sei se estou conseguindo colocar a proibição com a palavra de sabedoria, a condução de sabedoria. E isso fez com que muitos setores, por exemplo, psicólogos atuais, tomassem uma linha de pensamento e que essa linha foi tomando conta de uma tal forma da sociedade que foi derrubando limites. Né? Eu me lembro, que de ver a minha mãe falar com a minha irmã é do meio, nós somos 3 filhos, o mais velho e o mais bonito sou eu, né? Depois tem minha irmã e depois tem meu irmão. De ver a minha mãe falar com a minha irmã para que ela se cuidasse, para que ela nunca se entregasse nas mãos de um rapaz, namorado ou não, né? Que ela mantivesse a sua virgindade, porque se ela perdesse a sua virgindade, seria a pior coisa que a minha mãe pudesse ouvir na época. E eu, de ver o medo que a minha mãe tinha, a preocupação que a minha mãe tinha com a minha irmã, eu pus uma coisa na cabeça, que eu nunca iria causar isso para a mãe de uma namorada que eu viesse a ter. Vocês estão vendo aonde que está a diferença entre não é bom você fazer isso e não faça isso? Viram a diferença? E a minha mãe, com esse jeito dela, não sei se ela quis passar isso para mim, mas eu peguei, né? E eu tenho muito orgulho em dizer que eu me casei virgem.
E hoje falar isso abertamente, em público, nós somos um casal de ETs. Não é verdade? Mas essa atitude minha foi, primeiramente, preocupado com o que a mãe da minha namorada, desde a primeira até a Maria, não tivesse essa preocupação que a minha mãe tinha com a minha irmã. Foi uma atitude que eu assumi na minha vida, de agir dessa forma, e o temor de Deus me ajudou muito nisso. Hoje, nas rodas de jovens, a gente vê o assunto assim, bem mais avançado do que na época nossa, né? Meu pai e minha mãe nunca conversaram sobre sexo comigo, né? Meu pai, ele teve uma educação que hoje eu entendo que eu jamais poderia exigir dele que fosse diferente. Meu pai, por exemplo, um fato acontecido, quando ele era moleque, o meu avô estava conversando com um amigo no portão, e o meu pai brincando lá no fundo da casa. E o meu avô conversando sobre um monte de assunto, e dentre eles, educação dos filhos e tudo mais. O meu avô falou assim para o amigo dele: você quer ver como que meus filhos são obedientes? Quer ver? Pera aí. Bastião, vem cá. E é assim mesmo. E o meu pai veio. Aí ele falou assim: desce o short aí, desce a calça que você vai apanhar agora. E o meu pai obedeceu, simplesmente. E ele deu 3 sentadas no meu pai, mandou ele erguer a calça e entrar e falar: e se eu te ver chorando lá dentro, aí você vai apanhar de verdade. E ele não tinha feito absolutamente nada. Então, como que eu poderia exigir, do meu pai que ele fosse do jeito que eu pensava que ele devia ser? Só que na adolescência e tudo mais, eu não sabia até então de tudo isso como eu sei hoje, né? Então eu não podia cobrá-lo de uma coisa que ele não tinha para me dar. Então, e se a gente for falar da educação do meu avô, para ele ter essa atitude com o meu pai, deve ter sido muito pior, né? E vai indo lá para trás, pior, em relação ao que a gente vê hoje. Mas essas mudanças que foram acontecendo não podem tirar-nos do foco do que é uma verdadeira família. Não pode tirar-nos do foco, né? Achei interessante aqui o bate-papo pelo fato assim, nós vemos muitos valores que estão sendo perdidos, né? A obediência aos pais, né? Essa decisão pela castidade, né? Até chegar ao matrimônio, e naquele altar não entrando sim, né? Ao matrimônio, ao chamado, que Deus me chama, eu consumá-lo, esse sexo mesmo que nós falamos, nós consumá-lo apenas no matrimônio. Nessa questão, a partir do momento que o Vanderlei e a Guilherme tiveram esse encontro com Deus no ICC, principalmente, começar realmente a caminhar com Deus, né, e levar os filhos juntos, né? Quantas vezes a gente olha, tem muito mais pais que levam os filhos na missa e tem deixado tudo isso tantas vezes de lado, não levando mais até uma família cristã. Acho que hoje a gente não tem que falar só em educação de filhos, mas a gente tem que pensar também na educação cristã que os pais estão deixando de dar muitas vezes, né?
Aí você falou uma coisa legal, porque eu vejo assim, os nossos pais, na época dos nossos avós, dos nossos pais, né? Existia muita coisa boa. Por exemplo, não existia televisão. Então, à noite a gente estava mais junto com a família. Então, se conversava, juntava os vizinhos e tudo mais, né? Só que a relação eu falo pela minha experiência e por tantos outros que a gente conversa. A nossa experiência de pai, de filhos para com os pais era de medo. Então, eu tinha muito medo do meu pai, né? Eu acho que aqui, né, diálogo era muito pouco, né? O Celso falou, a mãe dele, o pai dele nunca falou de sexo, né, com ele. Comigo também não. Minha mãe nunca nem chegou a falar para mim sobre menstruação. A primeira vez que veio menstruação, eu estava descendo para a escola, aí eu fui chamar uma amiga minha, e aí me deu vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro, eu vi a menstruação, comecei a chorar, e eu não sabia que era aquilo, achei que eu tinha me machucado, que tinha acontecido alguma coisa, e foi a mãe de uma amiga minha quem me explicou o que era, me deu o primeiro absorvente, ensinou como usar, porque existia uma distância muito grande, e sexo e essas coisas para aquele tempo era uma coisa, nossa, era um tabu muito grande, né? Então, o que acontecia? Eu tinha muito medo. Meu pai falava assim, quando você sair, nunca faça nada de errado, porque não se esqueça que atrás de Maria tem o meu nome. Então, quer dizer assim, atrás de Maria tem o milanês. Então, se acontecer alguma coisa aí, é o milanês que vai estar sendo sujado. Então, quer dizer, se honre o nome da família, né? E realmente existia o medo. O temor aí não era tanto o amor, mas era o medo. Medo do que poderia acontecer. Então, existiam muitas coisas boas naquela época, né? Mas existem hoje muitas coisas que são muito boas. Por exemplo, o diálogo, que hoje vocês têm mais a oportunidade de ter com seus pais. Hoje vocês são mais informados do que nós. E aqui eu quero até falar uma coisa. Religiosamente vocês são mais informados. Eu falei, eu e o Celso, nós nos conhecemos aqui, a gente namorou, noivou, casou, tudo aqui, né? A gente conseguiu, a gente foi até o casamento virgem, porque a gente saía, era eu, o Celso e uma comunidade. Todo lugar que a gente ia era eu e o Celso mais um bando. A gente nunca saía sozinhos, né? E a gente fazia parte de uma comunidade, trabalhava muito nessa comunidade, mas a gente não tinha o que vocês estão tendo hoje, essa informação de fé, essa formação. A gente não tinha. A gente vinha para a comunidade e era assim, era escolhido um tema ali, era falado a partir daquilo que nós jovens sabíamos, e era muito pouco. Hoje vocês estudam o catecismo da Igreja Católica, hoje a igreja se abriu mais, isso mesmo. Hoje se fala mais em encontro pessoal com Jesus. Quantas coisas hoje vocês estão tendo uma graça muito, muito, muito grande, né? Porque hoje, o conservar-se virgens, eu estou acompanhando, assim, a gente está vendo muitos casais com a graça de Deus que estão chegando, que hoje, nos nossos dias de hoje, eu acredito que é até mais difícil. E quantos jovens estão aí lutando para conseguir chegar no matrimônio virgem? É ou não é? E eu tenho certeza que aqui tem casais assim, não tem? Não tem? Tem. Oh, glória, né? Eu sei que tem. E eu acompanho, a gente tem visto
amigas. Então era uma coisa assim de medo mesmo, era mais medo. Hoje, o que eu vejo, a luta dos casais de hoje é muito lindo, porque é por amor. Eu faço isso por amor a Deus, eu vou fazer isso por amor a Jesus, por amor ao meu esposo, porque eu quero fazer certo, eu quero fazer aquilo que é plano de Deus para a minha vida. Isso que é bonito, vocês ganharam um brilho maior do que nós. Nós tivemos uma experiência, mas vocês estão tendo uma experiência, vamos dizer, mais valiosa ainda do que a que a gente teve. Não é verdade? Gostaria então de aproveitar e já unir duas perguntas que nós fazemos para vocês em uma só, né, que é em relação hoje em dia às ameaças que a família de hoje passa, ela enfrenta, o que a sociedade tem colocado para as famílias de hoje, que tem feito com que as famílias sejam cada vez mais destruídas, e tocou num ponto muito, que ocorre muito no nosso meio, que é a questão do amor livre. Aquela questão de eu chegar e eu achar que ela é a minha princesa, é a pessoa que eu amo, eu não casei com ela, ou eu não casei com ele, mas eu amo ele, então eu acho que por amor a ele eu devo fazer isso. Hoje em dia nós temos as provas de amor e tudo mais, e creio que isso realmente entra numa das questões aí das ameaças contra a família. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do amor livre, que é muito no nosso meio acontece. Então, às vezes eu nunca vi a pessoa na vida, encontrei ela numa balada, encontrei ela num baile, e já está acontecendo isso pela primeira vez, não tem relação sexual, e muitas vezes, o pior de tudo é que essa pessoa é cristã, frequenta a evangelização, frequenta um grupo, isso é uma coisa frequente na nossa igreja, principalmente, pessoas se conhecem tudo aí que a igreja acredita, de se resguardar, de esperar pelo amor que Deus sonhou para a vida dela, e mesmo assim eu vou lá e eu esqueço de Deus nesse momento e me entrego a pessoa que eu acho que eu amo. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Posso falar? Primeiro que foi mudado o jeito de se falar, A gente sempre aprendeu que o amor é livre. É diferente de se falar o amor livre. Quem ama de verdade é livre. E é livre para dizer não, como a Maria disse, através do conhecimento que vocês estão tendo hoje em dia. Então, se você ama de verdade, você é livre para dizer não à tentação de se entregarem a uma vida sexual mais solta, Então é errado a gente falar amor livre. É uma expressão colocada dentro daquilo que a sociedade está acreditando. Então, em nome do amor livre, se esquece, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. E numa outra parte diz: e o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se unirão e serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, nesses dois trechos da Bíblia, a palavra de Deus já está falando sobre o amor entre um homem e uma mulher que vão se unir para constituir uma família e gerar filhos. A palavra já está caracterizada dessa forma. E o que estão tentando passar para nós através da mídia? Em nome do amor livre.
tentando passar para nós. Que toda forma de amor é válida. Não é? Não é isso que passa na TV? O importante é ser feliz. Então nós estamos vendo casais de homens, quer dizer, não existe casal de homem, 2 homens, né, adotando uma criança. Então vejam, aonde vai a referência de família dessa criança? Ou 2 mulheres querendo adotar uma criança, né? Estão chegando também no absurdo de brigar na justiça para que tenham direito de, juridicamente falando, de herança e tudo mais. Os modelos de família que estão surgindo, né? Eu não tenho conhecimento assim de mais algum tipo, mas já ouvi falar de casais que fazem troca, né, de parceiros, de comum acordo, casados, né? E trocam de parceiro de comum acordo. Não, hoje eu vou ficar com a sua mulher, você fica comigo. Então, em nome desse amor livre, que não é amor livre, correto, estão tentando passar modelos de família para nós e jogando. E a Rede Globo vem covardemente colocando na tela, fazendo o povo ver que isso é normal, né? E tem até uma historinha de 2 homens que adotaram uma criança, e aí um deles estava tomando banho e o menininho foi junto tomar banho. E aí o menininho virou para ele e falou assim: nossa papai, que pipi grandão. Ele falou assim: você acha? Espera só para ver da sua mãe. Entende? Mais ou menos. Quer dizer, é uma piada, mas que retrata o absurdo que estão tentando passar para nós sobre família. Exatamente. Né? Perdeu-se a noção do que é limite, perdeu-se a noção do que pode, perdeu-se a noção do que é certo. A palavra de Deus, ela está jogada para escanteio. Ela está jogada para escanteio, né? Essa coisa de o homem se unirá à sua mulher e os 2 serão uma só carne. Isso daí está sendo balela na sociedade de hoje. Isso está sendo atraso de vida. Você tem que progredir, você tem que evoluir, né? Para a maioria das pessoas, nós que pensamos como a palavra de Deus quer que a gente pense, para a maioria das pessoas nós estamos anos-luz atrás, que a sociedade está caminhando e nós precisamos acompanhar e caminhar isso. Então vamos acompanhando, vai indo. O caminho do inferno é largo, cabe muita gente. E aí, tomando um trechinho aí do seu, né, pegando o caminho seu, nos tempos de hoje, eu sinto assim, que está havendo muita dificuldade, muito difícil para a gente educar os nossos filhos, porque o mundo, a mídia, tudo vai contra a família, tudo vai contra, vamos dizer assim, contra o pai ou contra a mãe, porque assim, um pai ou uma mãe hoje não tem o direito de educar o seu próprio filho, porque
era tudo no tapa, era tudo, eu apanhei pra caramba. Apanhei por coisas que eu fiz mesmo, que eu fazia, né, de arte. Eu apanhava porque eu sou a mais velha e eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Então aí meus irmãos faziam coisa errada. Eles apanhavam porque tinham feito errado, eu apanhava porque eu não tinha olhado, não tinha cuidado, e era para mim ter cuidado porque eu era mais velha. Então eu apanhava por causa de tudo, né? Minha mãe também não tinha diálogo comigo. E para se educar, tem aquele ditado que fala que é de pequenininha que se torna-se um pepino, né? Que fala. Então tem horas que faz parte, mesmo a gente sendo numa caminhada, tem que dar um puxão de orelha, tem que dar um tapa, tem que dar um castigo, né? E o que o mundo está colocando hoje? Com o pai ou a mãe, você pode dar um tapa no filho hoje. Porque se a mãe e o pai perguntar ao filho, der um tapa, ou pôr o filho de castigo, e o filho, ou o vizinho, ou alguém souber, ver, ouvir, e chamar a polícia, o pai e a mãe vai ir para a cadeia. Então, quer dizer, o pai e a mãe têm o direito de educar o seu próprio filho, de dar um castigo para o próprio filho. Né? E é bíblico essa parte aí. Então, a mídia, assim, o mundo, né, o inimigo está torcendo de uma tal forma que está fazendo a família virar, querendo fazer, não está fazendo, né, querendo fazer a família virar do avesso, né, está se tirando toda a autoridade do pai e da mãe, né, manda mais os filhos dos pais do que os pais dos filhos hoje em dia, né? E no caso da gente, né, a gente vê muita dificuldade em criar e educar. Por quê? Porque mesmo os nossos filhos participando da igreja, eles veem coisas lá fora que eles, por causa da idade deles, eles têm vontade. Eles têm vontade, né? Vamos supor assim, no caso das meninas, vamos se dizer. As roupas hoje em dia está difícil da gente comprar roupa. A gente desce na cidade comprar roupa, a gente volta sem comprar nada, porque as blusinhas são tudo aqui em cima, curta. As calças são tudo lá embaixo. As meninas sentam, fica parecendo o copo que a gente fala. E teve um dia, onde a gente estava, que tinha uma menina sentada na nossa frente, que metade do cofrinho parecendo. E aí eu lembro que estava do nosso lado, Silmara estava do meu lado e falava assim para mim: tem uma moedinha aí? Eu, o quê? Você tem uma moedinha aí? Eu falei: moedinha para quê? Falando do cofrinho. Aí eu olhei e eu fui, né? E comecei a rir. Porque não é assim, então, está encurtando as blusas, está diminuindo as calças, né? Vestido, você não acha mais vestido comportado, tudo tomara que caia, né? Saia tudo curtinha, cada vez mais curtinha, cada vez mais curtinha. A saia já está aqui na dobrinha da polpa, aqui assim, que eu acho uma coisa ridícula. Você sai na rua, por exemplo, no dia de hoje, de vento, de frio, as meninas estão de blusa de frio, né, de manga comprida, de gola, de touca, aí sai aqui em cima, quer dizer, você tem frio só da cintura para cima, da cintura para baixo está pegando fogo. Sente calor. Sente frio, né? Aqueles vestidinhos agora que não tubinho lá que fala, não sei, que gruda no corpo assim, que fica de preguinha, dois passos puxa, dois passos puxa, dois passos. Gente, cuidado, não tem condição. Que nem eu tenho duas filhas mulheres, mocinhas, meninas, é duro pra gente. Elas veem uma roupa, uma menina, né? Para ir no casamento, para ir numa festa, para ir a algum lugar, acha bonito, mas ao mesmo tempo a gente tem que conversar e falar: filha, é bonito, mas isso não é para você. Para
você que é igreja, para você que é cristã, para você que segue, você não pode colocar uma coisa dessa. Você tem que ser exemplo, né? É bonito, mas é mostrar o corpo. A roupa de hoje em dia é mostrar o corpo. O homem, né? O jovem olha na menina, já vê o corpo da menina, já imagina a menina sem roupa. Você, com a roupa, já está vendo a menina sem roupa. De tão justa que é a roupa. Então, para a gente, para os pais, é muito difícil educar os filhos nos tempos de hoje, sabe? Tipo a Isabela, que é a nossa caçula, que tem 13 anos, as amiguinhas dela de escola de 13 anos já vão em balada, já namora, já, né? E para proibir assim, né? E para pôr na cabeça dela, mas minha amiga vai, minha amiga faz, minha amiga, o que tem? Não tem nada demais. E para a gente conseguir conversar e colocar que isso, né? É difícil para a idade dela. Eu já tive a idade dela, eu também já chorei muito, porque meu pai não deixava eu sair. Meu pai não deixava eu sair. Tudo que eu chegava no meu pai, eu não podia nem ter diálogo. Eu chegava no meu pai e falava, pai, ele era meu pai e falava, não. Sem saber o que eu ia falar, sem saber se eu ia pedir, se eu ia. Eu não precisava, eu só falava pai e ele respondia não. E eu nunca respondia, eu ia para o quarto, deitava, chorava, aí eu tinha um radinho pequenininho de pilha, que eu colocava música, deitava na cama, ficava ouvindo música lá, até eu dormir, com o rádio fora do ar, pronto, no outro dia eu acordava e a vida continuou, né? Então, está muito difícil. Hoje em dia, a gente educar os nossos filhos nesse mundão de hoje, com tudo que esse mundo oferece, é muito difícil educar. Mas não é impossível educar no caminho de Deus, ensinar o que é certo, corrigir e tendo Deus no nosso coração e Nossa Senhora na nossa frente, a gente até agora já não conseguiu e vamos conseguir até o fim, se Deus quiser. Concluir, né? Nós temos mais 10 minutos ainda, mas só para ilustrar, eu pude. Deixa eu passar por trás aqui. Cabeça. Um dia perguntaram para o Papa Francisco qual que era o sentimento dele, né? Com relação a dividir, né? Em alguns momentos, alguns dias, a casa, né? O Vaticano ali, o Papa, onde eles moram, com o Papa Emérito, o Bento XVI. Eu perguntava para ele qual que é a sensação de dividir ali no mesmo prédio, na mesma casa, com o Papa Bento, né? O Bispo Emérito de Roma. Ele falou assim: ó, é como se eu morasse com os meus avós. Mal comparando, né? Não estou querendo que vocês são, não quero dizer que vocês são de idade, não. Mas a questão de sabedoria, o Papa Francisco frisou bastante. É como se eu morasse com os meus avós. Qualquer dúvida, eu ia perguntar: eu faço isso? O que eu faço? Qualquer dúvida, né? Qualquer questionamento no dia a dia com relação à juventude, né? Agora, por exemplo, com relação à juventude, esses são os nossos Bentos 16, né? Os eméritos, mas a questão de ouvir quem já viveu, quem já teve a nossa idade, quem já passou as mesmas dúvidas, né? Pelo menos a gente, quando namora, tem sempre dúvida, questão de castidade, questão de namoro, questão do sexo no casamento, questão de relacionamento com o pai, com a mãe, e hoje foi um ensinamento, né? Como as cartas do Bento, né? Aquela carta bem minuciosa, não sei se é assim o termo, mas bem rica de ensinamento. Só para concluir, eu falei que nós temos 10 minutos, mas como foi falado e foi discutido, o tema é esse, né? É honrar pai e mãe, que nós temos aqui uma família, duas famílias, no caso, pais e mães. Uma dica, Celso e Vanderlei, Lili e Maria, uma dica que nós jovens pedimos para ser bons filhos enquanto jovens hoje. Mas também uma segunda dica:
para ser bons pais no amanhã. A última questão para fechar, uma dica, ou duas ou três, né? Dicas para eu, José Francisco, nós, a gente possa, que a gente possa ser um bom filho, bons filhos, e no amanhã, se Deus quiser, bons pais. Bom, os meus pais, como eu falei, eles não eram de conversar, né? Mas eu tive a graça de ter um pai e uma mãe maravilhosos. A minha mãe estudou até o 7º ano, mas tinha uma sabedoria que era de Deus mesmo, né? Ela sabia só do jeito que eu chegava, eu estava bem saudável e tudo mais. Perdi a minha mãe fazem 13 anos, perdi meu pai fazem 3 anos. Tudo o que eu achava que eu poderia fazer para o meu pai e para minha mãe, eu fiz. Mas só que quando a gente perde os nossos pais, por mais que a gente tenha feito a nossa parte, a gente vai ficar sempre com aquela sensação: puxa, eu podia ter feito melhor, ou eu poderia ter feito mais, né? Foi essa sensação que eu sinto com meu pai e com a minha mãe. Então, eu acho que a melhor forma da gente se relacionar com os pais, né? Vocês hoje que têm essa condição ainda, né? É vocês procurarem amar eles da maneira que eles são. Procurar respeitar eles da maneira que eles são. Porque todos nós trazemos uma história. Todos nós, o que somos, é por causa de tantas coisas acontecidas, né? Ame eles como eles são. E procure se aproximar deles da melhor forma possível e aproveitar enquanto vocês têm. Porque depois que eles se vão, vocês vão sentir aquilo que vocês já ouviram muitas vezes falar: mãe é mãe e uma só. Pai é pai e é um só. Não tem nada que substitua o amor do pai, não tem nada que substitua o amor, a companhia. Só o fato de você saber que sua mãe está lá na hora que você não está bem, já é um peso tirado do coração, não é verdade? Então, essa é a melhor forma da gente se relacionar, ao meu ver, com os pais. Amar eles do jeito que eles são. E para ser pais, eu acho que vocês estão tendo uma graça de serem formados, e eu acredito que aqui já muitos tiveram um encontro pessoal com Jesus. Quando a gente tem esse encontro pessoal com Jesus e põe Jesus à frente, pode confiar que Ele vai dirigir o resto, né? Ele vai dirigir a vida de vocês. Ele vai dar os passos pela palavra, que é viva e é eficaz, que era, né, é e sempre será a mesma, né? Essa é a melhor forma da gente conduzir uma família. Eu vou dar uma dica rapidinho, porque nós temos o horário do centro agora, lá é 10 horas só. Mas a minha dica, como o Zé pediu, é a seguinte: é bíblico isso. Faça para eles o que você gostaria que fizessem para você. Não é isso que a Bíblia diz? Faça aos outros o que você quer que façam para você. Então, faça para os seus pais o que você gostaria que fizessem para vocês hoje, enquanto vocês forem pai e mãe. Amém? A minha dica é que pai e mãe nunca fazem nada de mal para os filhos. Quando a gente, no nosso caso, né? Quando a gente proíbe, quando a gente chama atenção, quando a gente não deixa fazer algo que na cabeça de vocês
Mas o pai e a mãe, né, com a bênção de Deus e de Maria, tem essa sabedoria que vem do alto, né? Então o pai e a mãe sempre querem, sempre desejam o bem e a felicidade do filho. O pai e a mãe nunca quer mal para o filho, quer o bem para o filho. Então é sempre isso que eu falo para os meus filhos. Eu só quero o seu bem, eu só quero a sua felicidade. Nunca eu vou fazer alguma coisa para me prejudicar, para que seja do seu mal. Pelo contrário, né? Eu quero que você seja muito feliz. Então, essa é a dica. Porque o pai e a mãe, o não que o pai e a mãe falam, nunca é para o seu mal, é para o seu bem. Ser breve, eu diria o seguinte: seu pai e sua mãe, com certeza, deve ser exemplo para você, para que o seu futuro, o seu matrimônio, a sua família venha a ser igual a dele ou melhor que a deles. Caso o seu pai e sua mãe não seja para vocês exemplo, procure a si mesmo ser melhor que eles no futuro de vocês, na construção da família de vocês. Amém? É só uma pessoa agora na cabeça, em cima do que ele falou, né? Caso o seu pai ou a sua mãe não seja bom, não seja um exemplo, né, para vocês, procurem vocês serem exemplo para os seus pais. E isso eu posso ser testemunha para vocês, porque o meu pai é alcoólatra, né? E eu desde criança vi meu pai beber de carinho. Eu sempre vi meu pai chegar em casa de fogo, né? Dando murro na parede, dando murro na mesa e bater na minha mãe. Já presenciei meu pai batendo na minha mãe quando eu era criança, batendo em mim. No caso que Nossa Maria colocou de medo, né? De temor, de medo. Eu morria de medo do meu pai, meus irmãos morriam de medo do meu pai, né? Meu pai virava a esquina do carro, a gente já percebia pelo ronco do carro que ele estava de fogo, então a gente estava tudo sentado, assistindo televisão na sala, tudo sossegado. A gente ouvia o carro do meu pai virando a esquina, a gente sabia que, né, percebia que ele estava de fogo, a gente desligava a televisão, saía correndo, cada um ia para o seu quarto, deitava a cabeça e ficava todo mundo quietinho, né? E meu pai entrava, via que estava tudo silêncio, sabia que a gente tinha morrido de medo. E o meu quarto, né, não tinha porta, era uma cortina de pano. Meu pai fechava a cortina e falava assim: pensa que eu não sei que vocês estão acordados, E não é tudo quietinho, a gente ficava dormindo de medo, né? Porque fazia escândalo, né? De pegar faca, falar que ia se matar e tudo mais. Bom, cresci nesse inferno, entre aspas, né? Quando a gente se casou, a gente já se casou com a ideia de ser uma família diferente. Ele pegar só as coisas boas e deixar as coisas ruins. E eu também, de levar